bom dia. No programa de hoje vamos abordar um tema que interessa a muita gente. Dentre outras questões, vamos falar sobre autoconhecimento como chave para lidar com crises pessoais e profissionais. Nossa entrevistada é Shirley Protásio, psicóloga clínica, especialista em gestão de pessoas. Bem-vinda, Shirley, aqui ao nosso Contextualizando. Bom, para começar, como explicar o que seja autoconhecimento? Bom, primeiro, saudação a você, né? Agradecer o convite, saudação a todos que nos assistem. Então, o autoconhecimento, a comparação que eu sempre faço é como se a gente tivesse um piloto automático dentro da gente, né? E se a gente deixar esse piloto automático andar sozinho, sem nenhuma consciência, tudo pode acontecer, né? A gente pode ter mais na frente alguns prejuízos com isso aí. Então, o autoconhecimento, ele serve para justamente a gente ter controle desse piloto, né? O piloto principal tem que ser a gente e não esse outro, né? E o nome desse outro piloto se chama personalidade. É a nossa personalidade que comanda os nossos comportamentos no dia a dia. E se a gente não tiver essa consciência, a gente não entender como é que a gente funciona, né? Fica muito difícil sobreviver no mundo sem tantos prejuízos, né? É aí onde vem tantas coisas, ansiedade, estresse, tantas coisas que a gente tem que dar conta, né? Os desafios do dia a dia. E como é que a pessoa deve fazer para praticar esse autoconhecimento? Então, existem algumas ferramentas, né? Na verdade, existem várias ferramentas de autoconhecimento. Ferramenta DISC, testes psicológicos, né? Que a pessoa pode procurar para fazer. A própria terapia, na verdade, é um dos melhores caminhos, né? O processo psicoterápico, para que a pessoa se conheça, se descubra, né? Realmente, são caminhos excelentes. Mas, fora isso, é exatamente pelas coisas que acontecem no dia a dia e você começar a sentir essa necessidade de, poxa, o que é que está acontecendo comigo? Então, esse despertar é o mais importante, né? Apesar de existirem vários instrumentos aí, vários profissionais para trabalharem com isso e ajudarem, esse despertar no dia a dia, de dizer assim, as pessoas ao meu redor me falam que eu estou precisando modificar alguma coisa, não está legal o jeito que eu estou atuando na vida, né? E aí esse despertar é assim, o ponto principal para que a pessoa comece a tentar olhar um pouco mais para si, né? Na sua avaliação, o que é que você considera como o mais importante para a pessoa a prática desse autoconhecimento? Mais importante, assim, para a gente contextualizar, né, para que as pessoas até compreendam um pouco melhor a importância disso, é assim, a gente nasce, Flávio, com uma essência, é o que a gente chama de essência, que é a natureza da natureza, aquela originalidade. A gente vem, né, para a Terra, vamos dizer assim, a gente vem para esse espaço humano, né, para essa condição humana, desse jeito, com uma essência, uma originalidade, né, aquilo mais puro que possa existir no ser humano. E aí, depois disso, a gente começa a sentir algumas dores, porque a gente está na condição humana, né? Então, aquela criança lá, naqueles primeiros anos de vida, começa então a sentir, interpretar o mundo à maneira dela. E cada um tem uma maneira de interpretar esse mundo, né? Então, de acordo com o que acontece, desde lá o ventre da mãe até as fases iniciais, né, da nossa vida, a gente vai interpretando e vai entendendo e sentindo algumas dores. Então, as principais dores que essa criança sente, né, vão ser ou sentir que está sendo desvalorizada, né, que quer o amor, todo mundo quer aceitação e reconhecimento, né? Então, algumas crianças sentem isso e aí já criam um determinado jeito de viver no mundo para buscar essa atenção, né? Outras vão sentir mais desprotegidas, eu tenho medo da vida, né? Então, vou buscar outro padrão de comportamento para que as pessoas me protejam, meu pai, minha mãe me veja, me proteja aqui. E outros até para serem reconhecidos, serem vistos. Então, esse é o movimento que o ser humano faz lá quando a gente nasce, né? E aí a gente cria essa maneira de ser no mundo, como eu falei, a nossa personalidade. A gente vai levando a vida com essa personalidade e chega um momento, Flávio, que a gente esquece quem era lá no comecinho da vida, a essência, né? E a gente passa a ser simplesmente personalidade. E aí vai aquele padrão de comportamento se repetindo, e a gente nem sabe o que fazer para mudar e muitas vezes nem sabe como é, né? Não consegue se reconhecer. Às vezes o outro reconhece algo na gente e a gente diz, não sou assim, né? O problema não é comigo, o problema é que o contexto que eu vivo, as pessoas ao meu redor me levam a fazer determinada coisa, o problema não sou eu, né? E aí esse caminho todo, né? Se você não tem essa consciência, não se volta para si, é lógico que
você perde muito, né? Perde muito, o mundo também perde, porque se você se conhecer, você vai entregar o seu melhor, né? E se você não se conhece, você vive automaticamente naquele pilotozinho comandando a sua vida, né? E perdendo de contribuir muito mais. Imagine um mundo com a grande maioria das pessoas despertando para a consciência, né? Despertando para si. Imagino que seria um mundo melhor, não é? É isso. Bom, pela sua experiência com tantos anos de trabalho, a prática desse autoconhecimento tem realmente mudado o comportamento, o cotidiano das pessoas que são atendidas por você? Sim, é muito bonito o processo, né? É muito bonito de se ver como a pessoa chega assim com tanta coisa obscura na frente, né? Sem enxergar uma solução, não sabe o que fazer, só sente o sofrimento, só sente o prejuízo, mas e eu faço o que com isso? Como eu saio disso, né? E esse despertar realmente, a partir do momento que você toma essa consciência, você lembra de quem você é, né? O processo terapêutico é isso, é fazer você lembrar quem é. Muita gente diz assim, eu vou procurar uma terapia porque então eu vou mudar, eu vou ser agora outra pessoa, né? Eu preciso mudar. Não é mudar, não é ser outra pessoa, é se descobrir, né? Lembrar quem você é de verdade, ter uma vida mais íntegra. Íntegra, quando eu falo, é integrar aquela sua personalidade com a sua essência, é ser um só, né? Ser aquela pessoa plena. E o que a terapia faz é isso, é dizer para você, né? Facilitar com que você volte lá para quem você é de verdade e você possa usar a sua essência, a sua personalidade junto, né? Imagine o quanto de sucesso, por exemplo, em uma organização, né? Se as pessoas tiverem esse despertar, quanto de sucesso, quanto de prosperidade, até na vida profissional, a pessoa poderia conseguir. Então, não tem contraindicação, é um processo que não tem contraindicação, está para todos, mas é necessário que a pessoa queira o despertar, né? Para poder entrar nesse processo. Bom, ainda existe muita resistência por parte de certas pessoas em procurar um tratamento psicológico. Hoje, um pouco melhor, mas foi sim sempre um tabu, né? Procurar um profissional psicólogo é como se você não fosse normal, vamos dizer assim, né? Eu não sou uma pessoa normal, o que é que vão achar, né? Muitas vezes os pacientes iam para os consultórios sem querer ser vistos lá, né? Então não queriam ficar na recepção, porque se encontrasse alguém conhecido de repente, poderia se sentir constrangido. Hoje está muito mais aberto, né? Muito mais falado, a psicologia já foi para a comunidade de uma forma geral. O que antes se pensava que psicólogo era muito caro, né? O psicólogo, para você pagar uma terapia, talvez não fosse acessível, né? E hoje já está desmistificando um pouco isso aí, né? Saber que terapia é cuidado, é para todo mundo, não é luxo, né? É cuidar realmente do outro. E esses tabus, com o tempo, foram diminuindo um pouco, né? Lógico que ainda tem um pouco dessas raízes, mas hoje em dia a gente já percebe uma aceitação melhor, né? Uma valorização melhor até da profissão, até por todos os acontecimentos, né? Os contextos todos que vivemos aí. A própria pandemia, né, gerou uma valorização muito grande do profissional psicólogo pela necessidade realmente das pessoas procurarem um acompanhamento, porque foram pessoas que sofreram muito, né? Foram muitas dores, muitas perdas, então medo, e acaba que valorizam muito mais, né? Hoje, um profissional que possa ajudar realmente na qualidade de vida, né? Bom, até que ponto, Sheila, o desconhecimento de si próprio causa problemas emocionais? Isso, na verdade, é esse desconhecimento que causa, né? Essa é a principal causa. As pessoas conseguem entender porque sentem certas dores, né? Algumas pessoas tendem mais para a ansiedade, outras pessoas tendem mais para a inércia. Eu não tenho força, eu não tenho energia, eu não consigo realizar alguma coisa, fica tudo no meu pensamento, eu não consigo fazer. Cada pessoa, como eu falei, lá na interpretaçãozinha que teve, lá no comecinho de vida, né, interpretou o mundo de um jeito. Então, cada pessoa, de acordo com essa interpretação, vai ter um determinado prejuízo. Então, vai ter uma tendência para uma determinada dor, né, que vai ser maior. E aí começa, então, a sentir que precisa de ajuda, né? A gente vem natural
cria uma personalidade, sente os prejuízos da personalidade para poder retornar para aquela naturalidade, né? Isso é o ciclo da vida, né? Isso é o que a gente devia fazer, isso é evoluir, né? Ok, nós vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta, continuando a nossa entrevista com a psicóloga Shirley Protásio. Até daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Comigo, a psicóloga Shirley Protásio. Shirley, quais são os efeitos mais comuns da falta de conhecimento próprio? O que é que isso pode resultar? Prejuízos para si próprio e prejuízos também para quem está ao redor, né? Então, lembrando que vai sofrer família, né? Aquelas pessoas que convivem diariamente, vai sofrer, de repente, aquele profissional que está no ambiente de trabalho e que toda a equipe reclama, né? Às vezes é um colega, um par, vamos dizer assim, hierarquicamente falando, que dificulta ali aquela relação, né? Muitas vezes é um próprio gestor, um empreendedor, que de repente quer prosperar e não consegue de repente ter seus resultados, não consegue reconhecer que é o que ele está fazendo que está gerando aquele não resultado, né? E fica sempre colocando isso, projetando nas outras pessoas, nas circunstâncias, né? É muito difícil esse despertar justamente por causa da dor. Quando a gente desperta, eita, quem eu sou? Né? Eu vou ter que tocar em coisas lá atrás que foram sofridas, né? Porque a gente sobreviveu no mundo porque sofremos lá atrás. Por isso a gente criou uma forma de sobreviver. Então, voltar para isso é sentir novamente algumas dores, né? Que a gente quis esconder, que a gente quis proteger e quis esquecer. Então, esse despertar às vezes é um pouco difícil porque vai entrar em contato com alguns sofrimentos, né? Aquilo que a gente não queria. Mas é o que realmente vai curar, né? É entender isso, é não ter medo disso. E esse acolhimento desse sofrimento, o entendimento disso é que leva a gente a crescer e a evoluir. Então, assim, prejuízos para si, né? Os outros. Porque eu não acho o meu melhor, eu não conheço o meu melhor, então não vou poder ser o meu melhor, né? E os outros vão sofrer tudo aquilo que eu estou repetindo no meu comportamento, não consigo me reconhecer, eu não vou mudar. Então as pessoas vão falar, vão se prejudicar, vão me dizer, mas eu não vou conseguir sair do lugar, né? Eu não vou despertar, eu não vou querer mexer nisso. Então essa é a grande dificuldade, né, da pessoa voltar para si. Então não querer mexer nisso, né? Outra coisa uma questão bem específica, quais são as atribuições de alguém que tem, como você, especialização em gestão de pessoas? Ah, tá, isso é muito interessante. Eu tenho uma vasta experiência, né, nesse mundo corporativo dentro dessa área, né, de gestão de pessoas. Então, é ali nessa área em que a gente vê vários pilotos automáticos funcionando numa organização, né? Do hierarquicamente mais operacional até o hierarquicamente na função tática, estratégica, né? Não é o cargo que diz se a pessoa tem uma boa percepção sobre si ou não. Muitas vezes, o que é que eu percebo? Que é o principal papel, é o que você está me perguntando, o principal papel do gestor de pessoas é ter justamente esse olhar diferenciado, né, para as pessoas, entender isso e ajudá-las a tirar o melhor delas, né, elas enxergarem o que é melhor, principalmente numa empresa que se espera resultado. Então, é tirar esse melhor sem prejudicar a pessoa, né, sem ferir a natureza da pessoa, respeitando, né, as pessoas. Mas a gente entende que muitas vezes as pessoas que menos têm percepção de si mesmo que estão em cargos mais elevados. Por quê? Porque são pessoas que muitas vezes impõem mais, né? Já tem aquela presença mais autoritária, e é comum se entender que quanto mais eu imponho, mais eu mostro essa autoridade, eu sou um gestor, né? Eu posso estar em um cargo em que eu vou comandar as pessoas. E a gente precisa entender que comandar pessoas pode ser de qualquer tipo de personalidade, não precisa ser só esse, né? E são as pessoas que mais têm medo, né, de pegar nas emoções, de olhar para si. Então, eu vejo muito prejuízo em relação a isso, né? Então, o gestor de pessoas, uma das maiores coisas, uma das maiores estratégias que um gestor de pessoas precisa ter quando está trabalhando numa organização é justamente entender esses perfis. E aí ajudar essas pessoas a se despertarem, né? Se despertarem, modificarem, não causarem tanto prejuízo nem para si, nem para
para os outros, né? No caso, para a empresa também, né? No caso, para a empresa, né? Prejuízo para as pessoas. Prejudica o ambiente. Prejuízo no resultado, né? Aquilo não fica sustentável, fica um clima ruim, são tantos prejuízos, né? Então, o gestor de pessoas, ele está ali para isso, ele está ali para olhar o movimento, né? Fazer esse elo entre o empreendedor e toda aquela equipe, fazer essa mediação para que todos saiam ganhando no final, né? Essa é a ideia. A gente vê aí os índices de adoecimento, né? Burnout, por exemplo, que é uma coisa muito, muito falada. E tudo isso trata, já que tocou no assunto? É uma síndrome, né, que é ligada ao esgotamento profissional. Ela é totalmente, inteiramente ligada ao ambiente profissional, né? Não tem outra causa. A causa é o ambiente profissional. E a pessoa se sente esgotado, né? E eu costumo dizer, o burnout não é uma síndrome porque você trabalha muito. Porque eu trabalho 12 horas por dia, então eu tenho um burnout, vou ficar esgotado. Não, não é isso. É a intensidade emocional que aquele trabalho, que aquele ambiente gera em você. Isso sim pode gerar um burnout. Então a pessoa começa a ter uma cobrança excessiva e por mais que faça, parece que não é visto e começa a ter aquela sensação de que não sei mais quem eu sou, não sei se eu quero estar, não sei se eu quero não estar, né? Chega em casa com a mente esgotada e começa a ter alguns prejuízos, né? Dor de cabeça, insônia, às vezes o apetite ou aumenta ou diminui. Então a pessoa começa a ter alguns sintomas e vai despersonificando a pessoa não se vê mais, né? Fica um profissional que nem se entende mais, não sabe mais nem o que está fazendo ali. E normalmente são pessoas, Flávio, que são muito comprometidas com o trabalho, são tão comprometidas que quando não conseguem, quando vem um ambiente que de repente não está legal, os resultados não vão acontecer da forma que ele quer, por esse comprometimento, ele acaba adoecendo. Me parece aquela situação em que você vai trabalhar, em outras palavras, usando um termo bem específico, a pulso, sem vontade. Isso, começa a acontecer, às vezes até vai com vontade, mas chega no ambiente e está em estado de alerta o tempo inteiro, como se algo fosse acontecer. Algo ruim vai acontecer, então eu estou em alerta o tempo inteiro, sabe? É aquela tensão emocional constante, né? De que aquele ambiente não é bom, é ameaçador, ele não vai me trazer coisas boas, eu vou sofrer. Então, esse pensamento constante, né? O nosso cérebro, ele precisa de um descanso. O estresse é muito bom o dia a dia, o desafio, aquele dia pesado que a gente teve, mas tem que ter um período também de descanso, né? Para que o cérebro entenda que está tudo bem, está equilibrado ali. Se eu passo a minha vida inteira com uma intensidade muito forte, sem esse período de descansar, sem conseguir desligar a mente, né? É aí onde vem o prejuízo, né? E começa a aparecer alguns sintomas, né? Que leva a gente a procurar ajuda. No caso da síndrome de burnout, tem a ver muitas vezes com a chefia? Sim, existe a maneira de a pessoa que tem ascendência sobre o outro funcionário exercer essa ascendência. Sim, essa pergunta foi muito importante, assim, porque um gestor, ele, em primeiro lugar, assumir um cargo, você tem que entender que vão existir pessoas olhando para você, né? Você está inspirando elas e influenciando elas. Então, tudo que você fizer, você vai estar influenciando. Eu costumo dizer que você pode tanto ajudar muito, fazer crescer muito, como você também pode destruir muito, e você pode atropelar muito, e você pode acabar muito com aquelas pessoas. Então, claro que tem a ver, né? Porque, como eu lhe disse, a grande maioria das pessoas que estão em cargos maiores demonstram esse comportamento mais autoritário, mais, né? Cultural nosso achar que liderança é isso, né? E acaba que uma das causas da síndrome do burnout é sim essa relação chefia e liderado, né? Isso acontece realmente. Bom, a gente está numa época em que é muito comum, infelizmente, a depressão, casos de depressão. O que é que basicamente leva uma pessoa a chegar a uma situação de depressão? Primeiro, a falta do autoconhecimento é uma das coisas. E depois a pessoa começa a perder a cor pela vida, né? É como se você olhasse para o mundo e você não enxergasse mais as cores que nele tem, né? Como se não valesse mais a pena aquilo ali. É uma sensação de insignificância, né? De perda de vida mesmo, né? O desânimo, é isso tudo. E depende muito da interpretação de mundo de cada um para que ele tenha tendência ou não a ter uma depressão.
Lógico que não é só uma questão emocional, pode ser também uma questão fisiológica, porque a gente sabe que existem os transtornos, né? E a grande maioria dos transtornos tem como base a depressão. Então, pode ter, sim, uma carga genética, uma tendência já, mas pode também, independente disso, como eu enxergo a vida dessa forma, eu tenho uma tendência maior aí para esse lado mais depressivo. Tem pessoas que são mais sentimentais, né, do que outras. Alguns são racionais, né, pensam mais, a energia está mais na cabeça o tempo inteiro. E tem outras pessoas que são mais emocionais, então tudo é no coração, né? Tudo é sentido, tudo é muito intenso. Então, pessoas com essa intensidade emocional, elas têm uma tendência maior para a depressão. E aí as circunstâncias da vida, né? Vai levando essa pessoa a ir se afundando e ir seguindo isso aí, até sem perceber, né? Bom, a depressão tem cura, Sheila? É muito interessante essa pergunta, né? De cura, né? A depressão, como a gente sabe que existe algumas pessoas com uma tendência, como eu expliquei, pode ser genética ou pode ser, de repente, uma questão de padrão comportamental. Quando você apresenta uma depressão, a vida inteira você vai precisar cuidar dessa depressão, né? Já está dizendo que você tem uma fragilidade emocional que precisa ser cuidada e vai sempre cuidar disso aí. É possível então, mas é possível sair desse processo? Sim, claro que é. E viver normalmente, né? E se cuidar, sim. Mas sempre com esse cuidado. Vai ter sempre sempre que está protegendo, né? Essa tendência aí a cair, né? Na depressão. Um problema que afeta muitas pessoas é o trauma decorrente da perda de alguém da família ou de alguém muito próximo, que não é familiar, mas é amigo, muito, muito próximo. Como é que se pode superar uma situação dessa? Isso. Primeira coisa, passar por todas as fases que precisa passar, né? Quando a gente vê algumas pessoas perderem e terem um comportamento diferente daquilo que se espera, né? A gente já fica um pouco mais preocupado, porque é uma negação, né, do que está sentindo. A dor é tão forte que eu não consigo pegar nela, não consigo sentir, né? E é muito interessante que a gente passe por todas as etapas, né, do luto. E uma das coisas que mais ajuda é quem está ao redor só acolher. Não dizer faça isso, faça aquilo, não dar uma receita pronta para a pessoa sair daquela dor, né? É simplesmente dizer eu estou aqui com você para o que você precisar e deixar que a pessoa faça isso. Que é muito comum quando a gente perde alguém, por exemplo. Uma mãe perde um esposo, um exemplo. E aí ela tem um filho para cuidar, ainda um filho pequeno. E aí é muito comum chegar alguém e dizer, seja forte, porque você ainda tem seu filho, né, para dar conta. Isso é uma carga muito pesada que se coloca num momento que é muito doloroso, né? Então, eu estou colocando ainda mais dor ali. Já está fragilizada, né? E eu estou dizendo que ela vai ter essa responsabilidade, eu já estou dizendo naquele dia que ela vai ter essa responsabilidade. Então, eu já estou sofrendo a perda e eu já estou pensando que a minha vida mudou, que agora eu vou ter mais alguma coisa. Então, não é a hora, né? Não é a hora de fazer isso ali. Então, quem está ao redor, saber lidar com isso, é uma rede de apoio muito boa também. Os amigos, os familiares, né? Estarem juntos para o que a pessoa precisar, né? E não adiantar o que a pessoa precisa, né? Já dizer a pessoa o que ela vai viver, né? Bom, agradecendo sua participação aqui em Contextualizando, uma última pergunta. Sim. As redes sociais provocam mesmo muitos danos nos usuários, danos mentais? Uma aceleração muito grande de informações, né? São informações verídicas, inverídicas, boas, que não são tão boas. Então, assim, você consegue ter acesso a todas as coisas. Eu sempre costumo dizer que o ideal é que a gente veja tudo, leia tudo, o que é bom, o que não é, até para que a gente tenha um senso crítico depois. Mas gera muita comparação, né? A pessoa às vezes está fragilizada e fica olhando pessoas tendo sucesso, né? Pessoas que estão muito bem, porque popularmente a gente sempre escuta, ninguém vai colocar uma coisa ruim na rede social, né? Você vai mostrar só o que está legal. E às vezes a pessoa não consegue diferenciar, interpretar diferente, né? Aquilo ali que ele está visualizando. Então imagina que a vida daquela pessoa é aquilo que está ali e como já está fragilizado, se compara. E isso dói, né? Isso dói e a pessoa pode se sentir um pouco diminuída. Então assim, é sempre prestar atenção em você. Quando a gente olha muito para o outro, a gente vai sempre ver algo melhor no outro.
e esquecer o que a gente tem de excelente, né? E que o outro não tem. Então, é sempre trazer para si, né? Por isso que o autoconhecimento é maravilhoso, né? E esse olhar para dentro é muito importante, é um diferencial na vida mesmo. Ok, muito obrigado pela participação. Você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Um bom final de semana para todos.